Desde o empate da seleção brasileira contra Marrocos, praticamente toda a discussão gira em torno de uma única coisa: Endrick. Muita gente saiu do jogo revoltada com Carlo Ancelotti por não ter colocado o atacante em campo nem por um minuto sequer. E sinceramente, é até fácil entender essa revolta. Afinal, quando o time não joga bem, é natural que a torcida peça mudanças. Só que existe uma questão muito maior que quase ninguém está percebendo. E talvez esse seja o verdadeiro problema da seleção brasileira. Porque se a gente parar pra pensar, será que o Brasil realmente empatou porque Endrick ficou no banco? Será que bastava colocar o atacante em campo e tudo estaria resolvido? Ou será que a seleção está enfrentando um problema mais profundo, um problema que vai muito além de um único jogador? A verdade é que, desde o fim da partida, as críticas ficaram concentradas em Ancelotti. Teve gente falando em perseguição ao Endrick, outros acusando o treinador de preferência pessoal e até quem dissesse que ele estaria sabotando o atacante. Mas quando a gente olha para o jogo em si, para o que aconteceu dentro de campo, a situação parece ser um pouco diferente. Nos primeiros 20 minutos, a seleção brasileira sofreu muito. Marrocos pressionava, chegava com facilidade e o sistema defensivo brasileiro parecia completamente desconfortável. Casemiro precisou fazer faltas, alguns jogadores ficaram sobrecarregados e o time simplesmente não conseguia controlar a partida. E é justamente aí que está um detalhe que pouca gente está comentando. O problema do Brasil não começou no ataque. O problema começou na estrutura do time. Porque enquanto muita gente está discutindo se Endrick deveria ou não ter entrado, existe uma questão muito mais preocupante. A seleção parecia desorganizada. O meio-campo não conseguia controlar as ações, a defesa sofria constantemente e vários jogadores estavam rendendo muito abaixo do esperado. E isso acabava gerando outro problema: Vinícius Júnior. Em muitos momentos, Vinícius era praticamente a única válvula de escape da equipe. Era ele quem tentava acelerar, criar jogadas e carregar o ataque. Isso é algo que pode se tornar muito perigoso pensando em uma Copa do Mundo, porque nenhuma seleção campeã depende exclusivamente de um único jogador para funcionar. Inclusive, quando o Ancelotti começou a mexer na equipe, a situação melhorou. O Brasil conseguiu equilibrar mais o jogo, encontrou espaços e até marcou o gol. Ou seja, a partida mostrou que o problema talvez fosse muito mais estrutural do que individual. E é justamente por isso que existe uma pergunta interessante. Será que colocar Endrick resolveria tudo? E a resposta mais honesta é: provavelmente não. Isso não significa que Endrick não merecia entrar, pelo contrário, muita gente acredita que ele deveria ter recebido minutos, principalmente porque Igor Thiago não fez uma grande partida e porque o Brasil precisava de mais presença ofensiva. Mas acreditar que um único jogador seria capaz de corrigir todos os problemas da equipe talvez seja exigir demais de alguém que ainda está começando sua trajetória na seleção. Aliás, a própria história do futebol mostra isso. Em 2014, muita gente acreditava que Neymar resolveria tudo sozinho. Em 2022, muitos esperavam que o brilho individual fosse suficiente para levar o Brasil ao título. E em 2026, parece que uma parte da torcida está colocando esse peso sobre Endrick. Mas talvez o futebol não funcione assim. Talvez o verdadeiro problema da seleção não seja a ausência de um jogador. Talvez seja a falta de equilíbrio coletivo, porque quando um time funciona, as peças potencializam umas às outras. O atacante rende mais porque o meio-campo cria. O meio-campo joga melhor porque a defesa oferece segurança. E os jogadores talentosos conseguem aparecer porque existe uma estrutura por trás deles. Foi exatamente isso que aconteceu com várias seleções campeãs do mundo. A França de 2018, por exemplo, tinha Mbappé brilhando, mas ninguém ganha uma Copa do Mundo apenas por causa de um craque. Existia um sistema, existia organização e existia equilíbrio. E é justamente isso que talvez ainda esteja faltando para a seleção brasileira. Por isso, embora a discussão sobre Endrick seja válida, talvez ela esteja escondendo algo ainda mais importante. Porque se os problemas forem realmente estruturais, trocar um nome por outro não será suficiente. E talvez essa seja a grande preocupação pensando no restante da Copa. Porque é possível que Endrick entre no próximo jogo. É possível que até seja titular, e sinceramente isso não seria nenhuma surpresa. Mas se a equipe continuar apresentando os mesmos problemas coletivos, a discussão vai mudar novamente. A torcida vai procurar outro culpado, depois outro e depois mais outro. Só que em algum momento será preciso admitir que o futebol é muito maior do que apenas um nome. Talvez Ancelotti tenha errado, talvez Endrick realmente merecesse ter jogado. Mas se existe uma coisa que o empate contra Marrocos mostrou, é que o verdadeiro problema da seleção brasileira pode estar em outro lugar. E se isso for verdade, talvez essa seja a questão que realmente deveria preocupar os torcedores brasileiros. Porque Copa do Mundo não se ganha apenas com talento, se ganha com organização, equilíbrio e um time que funcione como um todo. E a pergunta que fica é: será que o Brasil está realmente perto disso? Ou será que existe um problema muito maior que ainda não estamos enxergando?